Tem ações que você compra e simplesmente esquece, mesmo com crise, dólar alto, mudança no governo e ainda assim continuam dando lucro e pagando bons dividendos. Por isso que no vídeo de hoje vou te mostrar as 5 ações na minha opinião para se deixar investidas pro resto da vida sem vender. E a última dessa lista tem provendos muito fortes que a tendência é só aumentar ainda esse ano. Mas então chega mais de enrolação e bora lá pro vídeo. A primeira da lista é a Itaúsa, onde muita gente pode achar que é apenas um banco, onde na verdade ela segue sendo uma das principais donas de outras empresas, como o próprio Itaú Unibanco, Dexco, Alcapargas, Copa Energia e NTS. São bastante empresas consolidadas no mercado e a própria valorização da cota já nos mostra isso, onde nos últimos 12 meses sofreu uma valorização de quase 26%. Hoje, cada cota dessa ação está numa média de R$ 11,80. E além do último ano que se valorizou bem, se a gente for observar a longo prazo mesmo, 10 anos atrás só subiu de preço e a tendência é essa. Não digo crescer na mesma proporção, além do mais que no último ano ela pagou mais de 8% somente em dividendos, onde em média pagou 2 centavos por cada ação, porém vale a pena salientar que o foco em si dessa empresa não é dividendos, e sim o reinvestimento nas próprias empresas. E não dá para negar que o resultado diz por si só. A segunda ação dessa lista é a ISA Energia. Essa empresa faz transmissão de energia, ou seja, ela não gera e sim apenas transporta energia. E vale a pena salientar que empresa de energia sempre bate a inflação, ou seja, o preço sempre vai ser reajustado. Se a inflação sobe, infelizmente o custo da energia sobe também, mas como você pode ser investidor da própria empresa, meio que você ganha de outra forma também. E é uma empresa que quase não gera risco ao investidor, onde nos últimos 12 meses essa empresa pagou quase 10% de dividendos, mais de 18% de valorização nos últimos 12 meses e em apenas um mês valorizou quase 12%. Os principais indicativos pelo qual me faz crer que essa empresa é muito interessante para se investir a longo prazo é justamente o preço sobre o valor patrimonial, onde geralmente empresas do setor elétrico ele é acima de 1 aqui, já essa empresa ela está em 0,84, ou seja, é como se tivesse 16% abaixo do preço que vale, como a própria CEMIG também, companhia de energia elétrica, com seus 1,17 preço sobre o valor patrimonial, e a Eletrobras também bem próxima a isso. Tanto que está na minha carteira de investimentos, onde já sofreu uma variação de quase 3,4% e quase chegando nos seus 10% de rentabilidade. E galera, caso esteja gostando desse vídeo, considere deixar o like e se inscrever no canal, que eu sonho em chegar nos 1000 inscritos para poder monetizar. Então caso eu esteja te ajudando, considere me ajudar também. Tamo junto. A terceira empresa dessa lista que eu separei é justamente a Vale, uma das maiores mineradoras de ferro aqui do Brasil, onde exporta bastante desses minérios, principalmente para a China. Detalhe que para a cotação dessa ação deve-se principalmente ao valor do ferro. Se o ferro sobe, consequentemente a ação tende a subir. Mesma coisa se cair também. E além do mais, é uma das ações que mais pagam dividendos, onde nos últimos 12 meses pagou aproximadamente 7%. Essa empresa se valorizou quase 12% nos últimos 12 meses, e aqui o preço sobre o valor patrimonial ele está acima de 1 do que teoricamente seria recomendado, porém até pela fórmula de Benjamin Graham, o preço justo dessa ação poderia chegar até seus R$80. Então sem dúvidas tem espaço para valorizar ainda. No último pagamento, cada cota gerou aproximadamente R$1,89 de dividendo. A quarta dessa lista é a Sanepar, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto do Paraná, por isso que é Sanepar Paraná, entendeu? E bom, rapaziada, não tem nem o que comentar sobre essa empresa, né? Basicamente todo mundo precisa de água filtrada, esgoto, além da sua valorização de quase 40% nos últimos 12 meses. Preço sobre o valor patrimonial ela tá 0,88. Como eu comentei com vocês ao decorrer desse vídeo, o ideal seria comprar até 1, coisa que tá teoricamente 12% descontado do valor que deveria custar, né, rapaziada? Nos últimos 12 meses pagou 6,33% de dividendos e hoje o preço de cada cota tá em R$ 35,25. Se a gente for filtrar por 10 anos também, teve algumas oscilações, porém de 2 anos pra cá só valorizou, né, galera? Quem tivesse investido de lá pra cá se valorizou mais de 100 e poucos por cento. O valor esperado de dividendo pra cada ação tá numa média de R$ 1,40.
E com certeza a longo prazo é bem interessante investir nesse tipo de empresa que basicamente todo mundo precisa. Já a quinta e última empresa desse vídeo é o Banco do Brasil Seguridade, onde é a empresa de seguros e previdência do próprio Banco do Brasil. Nos últimos 12 meses a valorização dela não foi tão imensa, por isso que na minha opinião acaba sendo um momento bem interessante para valorizar. Subiu quase 4,5%, onde teve seus baixos, altos e agora o preço está bem reduzido comparado ao que era. Isso porque tá ligado diretamente com o Banco do Brasil, né galera? E vem sofrendo bastante impacto, principalmente pelo agro, onde não está no momento bom aqui para nós brasileiros e o preço da ação tende a acompanhar isso. O preço sobre o valor patrimonial ele tá em 5,27, porém aqui de fato tem alguns outros índices importantes para observar, não apenas o preço dele. Comparados a outros segmentos de empresas parecidas como a Caixa Seguridade, o retorno sobre o investimento dessa empresa é de 70%, enquanto da Caixa e outras é abaixo de 30%. Porém, se a gente observar mais de longo prazo do que de fato é mais interessante, quando a gente fala em investimentos, é que ela só tem valorizado. E a tendência é essa, por mais baixos e altos que tenha, a empresa é extremamente consolidada no mercado. E com a taxa de juros abaixando no que vem, provavelmente mais pessoas vão fazer financiamentos e movimentando mais a empresa. E aqui eu deixei pro final justamente porque essa empresa é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Nos últimos 12 meses pagou mais de 12%, rapaziada. Isso para uma empresa de seguros é extremamente alto. Os pagamentos por cada cota foram realizados mais de 1,94 sobre cada ação. Então a tendência é com que de fato a cota se valorize e consequentemente você vai ganhando rentabilidade com a cota e com os dividendos que vão te pagando ao longo dos meses. Porém aqui não é todo mês, né galera? Se a gente for observar aqui no radar, digamos assim, tá planejado por 3 meses. Aqui em dezembro também vai ser realizado mais um pagamento e não é à toa que também está na minha carteira de investimentos, onde eu pretendo aumentar ainda mais a quantidade de cotas que eu tenho nessa empresa, uma variação de 1,36% desde a compra dela e rentabilidade graças aos dividendos por mais de 2,8%. Mas e aí galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado de fato sobre as 5 empresas que eu trouxe aqui no segmento para vocês. Energia, banco, saneamento básico, onde basicamente todo mundo precisa em algum momento da vida e a tendência é essa de continuar valorizando. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou e eu espero que vocês tenham deixado o like e se inscrevido. Tamo junto demais para que eu continue trazendo mais vídeos aqui para vocês. Mas então, esse foi o vídeo, meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu indo nessa e até o próximo. Fui!